Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz também aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Todos que estão no YouTube, em Piauí, Porto Alegre, Florianópolis, Sorocaba, São Bernardo do Campo, Fortaleza, Sergipe, Três Rios, Portugal. A nossa igreja online, que está conosco também nos assistindo. Amém? Hoje nós temos uma visitante que veio à casa do Senhor, a nossa igreja, pela primeira vez. Fátima Rebelo. Palmas para o Senhor. Seja muito bem-vinda. Quem é a Fátima? Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, queridos? A nossa palavra hoje vai estar lá no livro de Salmos. A igreja pode ficar de pé comigo? Tem o tema aí, Elê? Está em Salmos 105, a partir do verso 17. Amém? Vamos ler. Mas enviou um homem diante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de todo o palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Pai eterno, oramos a Ti nesta hora. Pedimos que Tua graça seja sobre as nossas vidas, que Teu Espírito Santo, Senhor, passeie no nosso meio, tenha liberdade, Senhor, de visitar os corações, de tocar, ó Deus, em nossas feridas, ó Pai, transformar, ó Deus, e libertar, ó Deus, cativos, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, porque nos achegamos aqui, porque o Senhor mesmo nos trouxe. Que a Tua palavra encontre, Senhor, espaço em nosso coração. Nos visita nesta noite, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos? O tema da nossa mensagem hoje é: quando Deus deseja se manifestar. E eu já quero perguntar aqui, quantos de nós cremos que o Senhor deseja se manifestar? Levanta a mão. Nós cremos isso? Cremos que o Senhor deseja se manifestar. Independente se estamos aqui na casa do Senhor ou se estamos em qualquer outro lugar, Ele deseja se manifestar. E Deus, Ele tem um senso de urgência. Ele deseja que nós nos coloquemos diante dEle rapidamente e possamos ouvir a sua voz. Tão rapidamente que, se fosse possível, que ontem entendêssemos a palavra do Senhor e começássemos a aplicar ela em nosso coração e em nossa vida, seria o melhor para nós. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, Ele nos deu uma nova oportunidade nesse dia. E hoje podemos começar algo novo, a partir da sua palavra, e viver daquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém? O trecho que nós lemos, irmãos, vai falar da história, não da história, mas um pequeno resumo, um resumo do resumo da vida de José, que está lá relatada em Gênesis 37, a partir do capítulo 37. Eu vou abrir aqui. E a palavra do Senhor, ela em todo momento, ela vai dizer sobre a vida dele. Só que em Salmos ela vai citar sobre José, vai falar o que aconteceu com ele, que ele virou administrador e o que o Senhor fez na vida dele. Mas não foram todos os momentos
que José foi honrado dessa maneira, que José foi exaltado, que José levou uma vida tranquila, cheia de plenitude. Mas José enfrentou alguns percalços pelo caminho. E aqui no capítulo 37 de Gênesis vai dizer, a partir do verso 5, assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, José contando. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Então, na verdade, ainda mais, a palavra vai dizer que eles o odiaram ainda mais. Então, eles já o odiavam. Por quê? Porque o pai deles, Jacó, o amava muito. Amava mais José do que os outros irmãos. E isso causava inveja em seus irmãos. Mas quando Deus começa a dar sonhos a José, e José começa a contá-los aos seus irmãos, talvez não fosse o melhor momento para ele contar. Talvez ele pudesse guardar aquele sonho naquele momento e não contar aos seus irmãos. Mas José contou. E a palavra vai dizer que eles odiavam ainda mais José por aquilo. Então, nesse momento, ele foi zombado pelos irmãos. Ele foi uma pessoa que foi odiada. E ele tinha feito algo? Não. Mas porque o Senhor dava sonhos a ele, porque o Senhor se revelava a ele, porque o pai o amava mais, existiam pessoas ali, irmãos, que o odiavam. Então, já nesse primeiro momento, a gente consegue entender que a vida de José já começou um pouco difícil. Por mais que ele tivesse ali com a sua família, com os seus irmãos, com o seu pai, em amor, encontrava amor ali na sua casa, mas alguma coisa dentro do seu lar não estava de acordo. E então ele começou a ser zombado. Ele era o sonhador. E depois disso, José também contou para o seu pai. Falou do sonho. O pai, de início, não acreditou bem, mas a palavra do Senhor vai dizer que Jacó passou a refletir sobre o que José tinha dito. O que os irmãos começavam a zombar, Jacó começou a refletir sobre aquela palavra. Então aí nós encontramos dois corações, dois momentos diferentes, pessoas diferentes. Um coração que, por mais que a gente não entenda, a gente se coloca em reflexão, em pensamento, em ação, em oração, para que o Senhor ele possa se manifestar. E provavelmente José ele estava tentando entender o que seria desses sonhos, mas os irmãos não. E com o passar do tempo, certa vez eles foram para longe, foram para outra cidade, e Jacó mandou que José fosse atrás dos seus irmãos. E nessa caminhada, chegando aos seus irmãos, lá no capítulo 37 ainda, no verso 28, a palavra vai dizer: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ou seja, em mais uma vez, os irmãos de José tramaram algo contra ele, não desejaram o bem a ele. Então, toda aquela situação não dizia a respeito de José, sobre quem ele era, mas estava dizendo sobre os irmãos dele, sobre quem eles eram.
E a palavra está dizendo que ele foi vendido para os ismaelitas. E com o passar do tempo ali, quando os ismaelitas chegaram no Egito, José foi vendido para Potifar, que ele era um oficial da casa de Faraó. E ficando ali, por mais que José tenha sido vendido, odiado, debochado, a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 39, no verso 2, ela vai dizer: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava. No verso 5 diz: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Queridos, a mão do Senhor, ela nunca escapou da vida de José. Não importava onde José estava, por onde ele andava, a palavra do Senhor está dizendo aqui que o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. E aonde José estava, o Senhor fazia prosperar. Não somente a vida dele, mas a vida de todos os que estavam à sua volta. Então a casa de Potifar foi próspera por causa da vida de José. E trazendo para as nossas vidas, nós podemos entender que Deus faz isso conosco quando Ele tem um propósito. E nós, por sermos filhos de Deus, temos um propósito nessa terra. Deus está contando com a minha e com a sua vida, para que o reino dele possa ser avançado, para que o reino dele possa prosperar nessa terra, para que sejamos a boca de Deus, as atitudes de Deus, as virtudes de Deus. Então, quando eu iniciei essa mensagem, eu perguntei: quantos creem que o Senhor deseja se manifestar? E muitos aqui levantaram a mão. O Senhor, Ele vai se manifestar através da minha e da sua vida. Só existe uma forma de Deus se manifestar nesse mundo, queridos: através da minha e da sua vida. José estava vivendo talvez momentos de solidão, momentos de abandono. A mente dele a gente não vai saber, mas podemos pensar em várias coisas. E quantas vezes também nós passamos por esse momento, passamos por desertos, passamos por processos e que às vezes não entendemos, mas certamente Deus está usando como estratégia esse momento que você está vivendo, que eu não sei qual é, mas somente você e Deus sabem, para que você conheça um pouco mais o caráter dele, para que Deus possa se manifestar através da sua vida, para que você aprenda com as dificuldades, para que através delas você não seja governado, mas que você passe a governar. Você foi chamado para ser um mensageiro de Deus, e a única coisa que você precisa é crer. A palavra do Senhor, ela precisa encontrar espaço em nosso coração. Ela precisa encontrar um lugar de repouso em nosso coração, onde a gente comece a refletir, onde a gente comece a mudar as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, e que nós possamos começar a caminhar da forma de Deus, do formato que agrada ao nosso Pai. Então, em nenhum momento desses que José estava passando, ele se encontrou em desespero. Pelo menos a Bíblia não relata. Ele estava longe da sua família, longe da sua casa, e esperando uma promessa do Senhor se cumprir. Os sonhos de Deus, aquilo que o Senhor tinha dado a ele, ele não esqueceu. Então, o que podemos entender é que não importa os processos que nós estamos passando, não importa
O que aconteça na nossa vida, as tribulações, as dificuldades, que às vezes parecem que vão nos matar, elas só estão cooperando para nos forjar um caráter melhor, para nos aproximar do nosso Deus, para nos fazer mais parecido com Ele. Você crê nisso? Que o Senhor, Ele usa essas adversidades, os processos e as tribulações? Se Deus quisesse, o Senhor nem permitia que José fosse para o Egito. Mas o Senhor tinha grandes coisas a fazer na vida dele, na vida daquele povo, com José ali. E talvez se José não tivesse ali, aquele povo teria perecido. O povo do Senhor teria perecido. E o que o Senhor está fazendo na sua vida? O Senhor, Ele está te forjando para que lá na frente você seja uma palavra, você seja a pedra viva na mão do Senhor, para transformar uma vida, para levar o seu testemunho ao coração de alguém. Talvez alguém que nunca iria ouvir do Senhor. E nós, muitas vezes, nos colocamos em um lugar de: Senhor, não, por que eu estou passando por isso? Eu não preciso. Queridos, Cristo não precisava também. Mas olhemos para Cristo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e angústias. Ele carregou todo o nosso pecado lá na cruz. Ele não precisava. Ele era bom, perfeito. Coisa que nós não somos. Então quem somos nós? Se o nosso Cristo, o nosso Deus Redentor, aquele que veio para nos salvar, foi à cruz e carregou todos os nossos pecados, sofreu, morreu em nosso lugar, uma morte terrível, para que nós pudéssemos aprender com Ele. Jesus suportou tantas coisas na cruz, no processo, na mesa entre os irmãos, entre os discípulos. E em nenhum momento Ele retrocedeu. Ele sabia que existia uma promessa. Ele sabia que existia um alvo. Você também pode imaginar que existe uma promessa, que existe um alvo para você, que existe um propósito e os planos de Deus não serão frustrados. E se Ele contar com a sua vida para isso, você vai passar. Para que você possa aprender, para que você possa ver Deus se manifestando na sua vida e no meio da vida daqueles que estão ao seu redor. O Senhor vai te fazer prosperar, não é porque você é bom, porque eu sou boa, não. Mas é porque o plano dele é bem maior. Porque os propósitos e o caminho do Senhor, os caminhos do Senhor são retos. Então nós precisamos entender o que não entendemos. E quando não entendemos, vamos passar por coisas para que nós possamos entender. E não é porque o Senhor é mau em nos dar uma tribulação, em permitir uma luta. Pelo contrário, é porque Ele deseja nos aperfeiçoar, amadurecer. Se achamos que já estamos amadurecidos, que já estamos num lugar de excelência, às vezes não. O Senhor deseja um pouco mais. O Senhor quer te levar um pouco mais, que era o que Ele estava fazendo com José. Ele estava levando José em outros níveis, em outros lugares, em lugares superiores. José coordenava ali a casa de Potifar e de repente foi para a prisão. Mais uma luta, mais uma dificuldade. O Senhor era com José, mas Senhor, e se ele se debruçasse e falasse: Senhor, de novo, mais uma vez? É porque na prisão Deus iria se manifestar na vida dele. Ele estava no lugar exato, na hora exata, com o propósito exato do céu. Deus desejava se manifestar. Então ali naquela prisão onde José estava, o Senhor se manifestou na vida dele, através da vida dele. Sabe esse lugar caótico que você está? Seja emocional, físico.
eu não sei, espiritual, esse lugar difícil, faz dele um lugar frutífero. Faz dele um lugar de esperança. Um lugar que você pode trazer Deus para perto. Conhecer um pouco mais o Senhor. Ah, Senhor, se eu estou nesse lugar, Tu pode todas as coisas, então eu quero aprender contigo. Senhor, então me leva um pouco mais. Senhor, então me faz enxergar o que eu não tenho enxergado. Porque quando nós não estamos vendo, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está trabalhando para o nosso bem. E não apenas para o nosso bem. Porque bom mesmo é poder repartir aquilo que o Senhor nos dá. E é por isso que não nos falta. Porque nós temos para repartir. E tudo que temos recebido do Senhor, precisamos compartilhar. O Senhor não pode ficar retido dentro de nós. Libere o Senhor, testemunhe do Senhor, viva o Senhor. Aplique a palavra do Senhor no seu dia a dia. Vamos ler lá em 1 Coríntios. Deixa eu abrir aqui também. 1 Coríntios 10, 11. Pode abrir? Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. A palavra do Senhor, ela está dizendo que essas coisas aconteceram a eles para que ficassem como exemplos para nós. E elas foram escritas por advertência. Então, a vontade do Senhor, essa noite, é nos lembrar de fato. Não é sobre aquilo que ainda não conhecemos da palavra dele. Porque eu estou falando sobre José, mas muitos aqui já ouviram falar de José. Já conhecem a história de José. Mas aqui em Salmos, ela foi falada novamente. Nos lembrando, nos fazendo lembrar, nos trazendo a memória de que ele deveria ser lembrado por nós. E lá, em 1 Coríntios, a palavra do Senhor está dizendo: essas coisas ficaram para nossa advertência. Sabe por quê? Porque às vezes esquecemos do que está escrito. Mas a palavra do Senhor deseja nos advertir. Lembrem-se da história de José. Lembrem-se para que vocês sejam fortalecidos. Lembrem-se para que o ânimo de vocês sejam renovados. Porque o Senhor sabia que teríamos dias difíceis e de aflições. Mas Ele também sabia que nós precisaríamos lembrar que Ele está conosco. E que pode parecer que Ele não está, que estamos sozinhos, mas Ele deseja nos lembrar. Então, a palavra do Senhor precisa ficar como advertência para nós, como exemplo. Deixa eu abrir aqui. Salmos 5. Fechou. Como exemplo. E nós não sabemos de fato o que aconteceu nesses momentos que a palavra não relata sobre a vida de José. Os momentos emocionais, sozinhos dentro da cadeia, o que aconteceu depois, a injustiça que veio sobre ele, porque Potifar até desconfiou de fato que ele tivesse deitado com sua mulher, mas a palavra vai dizer que não. José, além disso, ele foi fiel. Então, nós precisamos permanecer nessa posição. Mesmo que a gente não entenda e não veja as coisas se levantando na nossa frente, a mão do Senhor na nossa frente, a gente precisa permanecer fiel. A gente precisa permanecer com a bondade do Senhor em nossas vidas, dentro do nosso coração. E eu quero te perguntar, quantas vezes você se colocou, ou você foi para esse lugar
em que você esqueceu que o Senhor estava ao seu lado, que a promessa do Senhor parecia que não ia se cumprir. Hoje você pode pensar que talvez a promessa do Senhor ficou lá atrás, ela não está viva, mas o Senhor, assim como José, que deu sonhos a ele, e os sonhos só foram ser manifestados lá na frente, os sonhos só foram ser concretizados lá na frente, quando a terra passou por fome. Deus deu a José sabedoria, instrução, deu o que ele precisava e ele recebeu. Talvez se ele não passasse por essas adversidades, ele não seria um bom gestor, um bom administrador, um bom instrutor e um sábio na mão do Senhor. Porque a sabedoria é necessário que a gente gaste tempo buscando sabedoria. E a palavra vai nos dizer isso. E talvez quando passamos por coisas favoráveis, nós esquecemos de nos debruçar a buscar aquilo que de fato importa. Mas o Senhor, Ele nos leva para esse processo, para esses lugares que parecem tenebrosos, mas Ele nos leva para nos aperfeiçoar e nos dá aquilo que nós precisamos. E o que é que você precisa? Você sabe o que você precisa, talvez você não saiba. Talvez eu não saiba. Mas o Senhor, Ele vai nos mostrar. Ele vai falar o que Ele precisa. Quantas foram? As fortalezas que se levantaram dentro da sua vida, apenas porque você não estava vendo a mão do Senhor sobre você. Quantas vezes o seu ânimo foi abatido, porque você não estava vendo a mão do Senhor, e você desejava ver. E quantas foram as vezes que você aceitou esses processos, e lá, no lugar de oração, você se encontrou, no lugar de humildade, no lugar de devoção, no lugar de ouvir a voz do Senhor, de aprendizado. Que você possa entender que Deus deseja se manifestar através da sua vida. Mas muitas vezes nossa carne vai precisar cair. Precisaremos passar por processos e às vezes não vamos entender. Mas o Senhor deseja se manifestar. Ele usa a nossa dor. Ele usa a nossa dor. Não para nos trazer traumas, mas para fazer delas um local de vitória, um local de recomeço, de renovo. Vamos ler lá o nosso último texto, que está em Romanos 8, a partir do verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 35 vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulações ou angústia, ou perseguição ou fome, ou nudez ou perigo ou espada? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem poderá? Deus está conosco, Deus é maior. O amor dele é o que responde todas as nossas perguntas. Deus está repleto. Então nós precisamos buscar nele. Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Hoje, peça ao Senhor, suplique ao Senhor: Senhor, me ajuda. As fortalezas que foram levantadas mediante a cada batalha, cada luta, adversidade, Senhor, destrua cada uma delas. Peça ao Senhor, porque o Senhor, Ele faz. Essas dores não serão em vão, vai valer a pena, porque o Senhor, Ele tem um caminho plano para a sua vida. O Senhor deseja fazer morada e transformar o seu caráter, e que a cada dia o seu caráter seja transformado à aparência de Cristo, o Cristo vivo, ressurreto.
Nós desejamos isso. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos querer mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Às vezes encontramos pessoas que enfrentam lutas e que quando nós olhamos, achamos que as lutas não fazem parte da vida. Queridos, as lutas fazem parte da vida. As tribulações fazem parte da vida. Mas o Senhor também diz na sua palavra que em todas elas Ele estaria conosco até o fim. Se temos alguma fraqueza, levemos ao Senhor para que Ele seja aperfeiçoado em nós. O ministério de louvor pode subir? Então não deixe que o desânimo, que aquilo que você traz, possa impedir o manifestar de Deus através da sua vida. Não permita, não saia daqui hoje sem pedir ao Senhor que você seja diminuído e que Ele possa crescer na sua vida. Não saia porque ontem já passou, mas hoje é o dia que o Senhor marcou com você. O Senhor, Ele tem te chamado. A gente precisa entender que ninguém entra na casa do Senhor, que ninguém fala conosco, que ninguém aparece do nosso lado em vão, mas que vivemos por um propósito, que vivemos debaixo do plano de Deus. Você entende o plano de Deus para a sua vida? E se Deus desejar que você também seja como José, e que esteja em lugares parecidos com esses que José precisou estar, ainda assim ali, a mão de Deus estará com você. Ainda assim ali haverá sustento para a sua vida. Haverá mantimento para você compartilhar com o outro. Ainda assim haverá. Deus foi com tantos homens e mulheres na Bíblia. Daniel também estava preso, mas houve mantimento para muitos. Paulo e Silas estavam presos, mas eles não paravam de entoar louvores ao Senhor. A nossa vida tem que ser de glória em glória. A nossa dor tem que glorificar o nome do Senhor. As nossas lutas precisam revelar o caráter de Deus. O amor do Senhor não pode ser secundário nas nossas vidas, mas ele precisa ser a causa de não sermos consumidos. Ele precisa transbordar em nós, independente da situação que estejamos vivendo. Viva Deus, viva o amor de Deus, seja parecido com o Senhor, deseje isso. Deseje estar mais perto do Senhor, para que você seja a manifestação de um filho de Deus nessa terra. Então, a chamada do Senhor, meus irmãos, hoje é para você que está passando por alguma oposição, por alguma dificuldade, e que você ainda não está entendendo o que está acontecendo, que os seus olhos ainda estão limitados à forma que você está vendo, e que você ainda não tenha se debruçado aos pés do Senhor, pedindo que Ele te leve a um novo entendimento. A chamada do Senhor é essa. Não é para você que não conhece o Senhor, não é para você que nunca ouviu falar de Cristo, mas talvez você que já tenha ouvido falar de Cristo, que já tenha entregado sua vida a Cristo, para você que é salvo. Mas existem coisas que precisam ser forjadas, existem coisas que precisam ser moldadas. Você está disposto a ser levado em um lugar alto e manifestar tudo que o Senhor já te entregou? Tudo que o Senhor vai te entregar? A cura também tem um preço, porque quando a gente chega no ambiente de cura, a gente precisa entregar. E é esse caminho que o Senhor está abrindo para você.
É um caminho de cura, é um caminho de libertação, de ânimo, de libertação. Fiquemos de pé. E você pode dizer ao Senhor: Senhor, quando eu for curado, Pai, vidas serão salvas, vidas serão transformadas. O Senhor contará comigo. Ou ainda não é o momento. Mas peça ao Senhor, gaste tempo.